O jornalismo me mostrou que é possível morrer em vida se eu parar de sentir. E se eu parar de sentir, qual é o sentido dessa profissão que ajuda a transformar o mundo e a sociedade em algo melhor, em algo possível, em algo mais justo? Era a pandemia de Covid, 2021. Eu passava, em média, 4 horas ao vivo por dia, noticiando incertezas. Me tornei uma especialista em noticiar incertezas. Isso é muito difícil, acreditem. Eu virei um especialista em noticiar dores que, para mim, até hoje são inomináveis. Mas foi neste cenário que eu conheci, que surgiu na tela do meu estúdio da Globo News, o Iyad Hajoj. Um jovem que tinha acabado de perder o pai e a mãe para a Covid. O Iyad claramente ainda estava tentando assimilar o que ele tinha passado. Chorou ao vivo comigo, porque eu chorei junto com ele. O que trouxe o Iyad para aquele momento, trazer o luto dele como um alerta para a omissão que estava acontecendo na cidade que ele morava, Manaus, que vivia a crise do oxigênio. O pai e a mãe do Iyad morreram ao mesmo tempo praticamente por falta de ar naquele hospital público de Manaus. Eu jamais vou esquecer o Iyad. Ele me contava o quanto tinha sido aterrorizante aquilo. E nós nos falamos durante um tempo ainda. Eu tenho esse costume até hoje de me comunicar com muitas das minhas fontes e personagens cujas histórias eu conto ao longo de mais de 20 anos de jornalismo. E mandei muitas mensagens para o Iyad ao longo de meses. E nesses meses também eu fiquei sem ver os meus próprios pais, porque eu era trabalhadora essencial. E a cada momento que eu conversava com os meus pais por telefone e celebrava o privilégio da sobrevivência naquele tempo, eu lembrava do Iyad e dos pais dele. E naquele momento me era dada mais uma oportunidade de não morrer em vida. Porque conseguia seguir sendo capaz de sentir a partir do outro. O Iyad me lembrou do valor da vida, do valor do compromisso irrevogável com a cobrança de responsabilidades. E como faltaram responsabilidades para tantas autoridades naquele tempo em que muitos morreram pela omissão, pela negligência, pelo negacionismo. Eu acredito que a gente vive momentos na nossa vida, na nossa carreira, que são como espécies de marcos, sabe? Em que a gente tem a chance, nos é ofertada a possibilidade de renovar a nossa ética e o nosso propósito em vida. Com um pouco de coragem, de atenção e sensibilidade, a gente vai entendendo isso ao longo do caminho. Isso tem me ajudado a me manter viva em vida, de não morrer em vida, e o jornalismo tem sido fundamental nesse processo. E aí, voltando à responsabilidade. A responsabilidade do noticiar, para mim, vai muito além do informar. Para mim, informar é alcançar o sentimento das pessoas. Porque realmente eu acho que em qualquer cobertura, a mais árida que pareça, se a gente não chega até a pessoa de verdade, a gente não transforma. E é isso que eu venho tentando fazer no jornalismo. E aí vamos a um novo marco na minha vida. Isso já faz um tempinho, tá? Não façam contas aí da minha idade, tá? Mas isso faz mais de 20 anos. Eu era ainda uma adolescente, quase uma jovem mulher, quando eu conheci a poesia da Cora Coralina. Eu estava no ensino médio ainda e tinha uma professora que amava a Cora Coralina. E aí tem uma frase dela que é um marco na minha vida até hoje. Quando eu sinto que eu estou começando a morrer em vida, automatizando processos, sentimentos, acontecimentos, eu lembro dela. E uma frase célebre dela é: não faz sentido se a gente não tocar o coração das pessoas. E acho que o jornalismo hoje vive um momento de grande responsabilidade para aprender a comunicar melhor o que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no cenário climático.
E essa convocação se dá através da informação também. Se a gente não mudar, se a gente não se unir, se a gente não for capaz de sentir a partir do outro, a gente não vai conseguir criar esse pacto coletivo. E neste cenário climático, vocês têm acompanhado o noticiário, não há atalhos particulares. Ninguém está blindado do que está acontecendo. O único caminho, é uma saída onde caibam todos nós. E essa saída ainda não foi construída. Essa saída ainda está em construção. E o jornalismo tem um papel fundamental na construção dessa conexão humana. Se a gente não for capaz de sentir a partir da tragédia que o outro vive neste cenário climático, nenhum de nós sobrará aqui para contar essa história. Para mim, é possível morrer em vida quando a gente para de sentir, quando a gente para de se indignar, quando a gente naturaliza absurdos. Quando a gente naturaliza a fome neste país, que é um dos maiores produtores de alimentos do planeta. Para mim, a gente morre em vida quando a gente naturaliza a violência de toda a ordem que brota deste país, que escolhe ser desigual todos os dias, porque isso é uma escolha. Esta semana, na terça-feira, no Jornal das 10, eu noticiei a morte de um bebê de 6 semanas na faixa de Gaza. O Youssef não tinha leite. Ele morreu de fome. A mãe dele não tinha leite porque ela também não está comendo, ela está desnutrida. Ele morreu de desnutrição. Desde então, eu tenho pegado minha filha Celeste no colo, ela tem 2 anos. E aí eu aperto ela contra o meu peito, eu lembro do Youssef e da mãe dele. Eu agradeço pela vida da minha filha, eu sinto muito pela perda do Youssef, penso sobre a mãe dele, será que está viva, será que não está viva? E naquele momento a vida me dá mais uma chance de não morrer em vida, porque eu consigo sentir novamente. No começo do século passado, quando a humanidade já se desumanizava, porque faz tempo, né, que a gente tem sido bom em fazer isso, o dramaturgo Bertolt Brecht dizia: não naturalizem aquilo que muito se repete. Eu, ao longo da minha vida, uma boa parte dela, eu convivi com pessoas em espaços de muito privilégio social, onde eu sempre meio que fui a única, sabe assim, a única do meu tipo. Um sentimento de inadequação me acompanhou em boa parte da vida. Mas essa inadequação, eu não me acostumei com ela, eu não naturalizei essa inadequação. Eu fui tentar entender por que eu era a única naqueles espaços, qual era a minha realidade, principalmente quais eram as outras realidades que me faziam ser a única nestes espaços. Eu não naturalizei, transformei isso através do jornalismo. Fui estudar fotografia, fui estudar ciências humanas, mais recentemente estou estudando sustentabilidade. Fui estudar o mundo para tentar, através do jornalismo, ampliar visões de mundo, ampliar visões de realidades. Isso é urgente. Um jornalismo que hoje está muito desafiado pelo que está acontecendo no ambiente digital, onde todos nós, de alguma forma, podemos ser um pouco jornalistas, comunicadores. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, gente, no que a gente está comunicando, no que a gente está lendo, no que a gente não está lendo, no que a gente escolhe só passar o olho rapidamente, só julgar, replicar, multiplicar. É neste ambiente onde os algoritmos, a maioria deles, eu diria, trabalha para que a gente sinta cada vez menos através do outro e apenas através de si, dos nossos vazios. É nesse ambiente que a gente tem a nossa responsabilidade individual e coletiva de não parar de sentir e continuar se sentindo através do outro. É neste ambiente que brota com força, neste momento, eu diria, a intolerância, o ódio, o negacionismo, inclusive climático, que está matando diariamente. E já que chegamos nesse lugar, há poucas semanas eu noticiei também na Globo News uma das maiores tragédias climáticas recentes, no Texas. No estado americano, do país que é um dos mais ricos do planeta, um rio nesse estado americano subiu 8 metros em 40 minutos. 120 pessoas morreram, pelo menos. E ali perto daquele rio havia uma colônia de férias com meninas, estudantes, jovens, monitoras. 27 morreram, praticamente assim.
No país da prevenção, no país da tecnologia, os avisos foram dados. E agora apurações tentando entender se faltou prevenção. No país que volta a legitimar o negacionismo a partir do seu próprio governo. E aí a coragem do jornalismo, a responsabilidade do jornalismo de se distanciar das questões ideológicas e políticas e voltar para as pessoas, porque no final é sobre as pessoas. E aí a gente tem que ter a coragem e a humildade para aprender a renomear, dar o nome certo, dar o verbo certo. Aí eu vou lembrar duas grandes figuras aqui. Primeiro, o ambientalista quilombola Nego Bispo, que nos lembra, nessa nossa relação controversa e um tanto distorcida com a natureza, com o meio ambiente. Não se trata de preservar o meio ambiente, ele defendia. Se trata de se relacionar com ele, porque somos o meio ambiente. E se a gente não entender isso, nada vai mudar também. Se envolver com o meio ambiente é ter um sentimento em relação a ele. O imortal Ailton Krenak está todo momento gritando que nós somos a natureza. Mas a gente não consegue entender isso. Há um chamamento acontecendo. Há um chamamento que passa pela responsabilidade também do jornalismo. Para mim, o jornalismo tem mostrado que sentir no jornalismo é revolucionário. Porque isso tem me levado para perto de pessoas que sentem muito também. E que têm feito pequenas, grandes revoluções pelo Brasil. O jornalismo me levou para perto de profissionais da saúde, médicos, que todos os anos dedicam voluntariamente semanas da sua vida para cuidar de quem cuida das nossas florestas. Vão para o coração da Amazônia, em mutirões de catarata, devolvem a visão para quem está a todo momento olhando de fato para os nossos rios, para as nossas águas, para as nossas florestas. E através dessa visão, o meu olho também, o meu olhar se renova. E mais uma vez eu tenho a chance de não morrer em vida. Que a gente não morra em vida. Basta estar vivo? Não. É preciso sentir. E que a gente sinta, trazendo sentido para a nossa vida, todos os dias dela. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Fora do estúdio, da televisão e dentro dele também. No café da manhã que eu tomo com meu marido, com a minha filha, no almoço que eu tive rapidamente hoje com a minha mãe. No caminho do meu trabalho, onde eu cruzo diferentes realidades, eu não posso perder atenção com essas realidades. Que cada um de nós aqui consiga seguir vivo, mas para isso é preciso sentir. Obrigada.